Aula 2 de geometria plana. E nessa aula você tem que ter muita paciência, porque vai ter muita definição, tá? Para começar, a gente vai estudar segmento de reta, mas antes de estudar o segmento de reta, a gente tem que entender uma noção primitiva chamada estar entre. Então vamos lá. Se nós tivermos três pontos A, B e P, se B está entre A e B, então A, B e P são colineares. Tá? Isso é uma noção primitiva. Se o P está entre A e B, então A, B e P são distintos 2 a 2, eles não são coincidentes. E se P está entre A e B, então o A não está entre P e B, nem B está entre A e P. E ainda, quaisquer que sejam os pontos A e B, se A é distinto de B, então existe um ponto P que está entre A e B. Quem quiser dar um stop aí no vídeo e ler de novo para ver se conseguiu compreender essas noções primitivas aqui de estar entre. Tá? Agora a gente vai ver a definição de segmento. Dados dois pontos distintos, vamos pegar o A e o B. A reunião do conjunto desses pontos com o conjunto dos pontos que estão entre eles é um segmento de reta. Ou seja, A e B, o segmento A e B é o A, o B e todos os infinitos pontos que estão entre A e B. Tá? A notação que nós vamos usar para segmento vai ser essa aqui, ó. Um Azão, Bzão dos pontos e um travessão aqui em cima. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. E no conjunto, como é que a gente escreve? Ó? O segmento A e B, ou segmento, não é A e B não, no segmento AB é igual a AB, tal que união com todos os pontos X, tal que X está entre A e B. Ou seja, são os extremos A e B, né? Esse aqui, ó. União com todos os pontos que estão... Esse que é o segmento AB. Essa parte aqui de fronteira é importante, mas lá é mais para o futuro ali, certo? Quem vai estudar análise, ali tem esse lance de fronteira ser muito importante, tá, gente? Os pontos A e B são chamados extremos do segmento, e os pontos que estão entre A e B são internos ao segmento. Se os pontos A e B coincidem, não tem segmento, né? O segmento é nulo. Isso aí é óbvio, né? Agora vamos ver aqui a definição de semirreta. Lembra que eu falei para não confundir com vetor? Porque a definição de semirreta, ela na álgebra, oh meu Deus, na geometria analítica vai aparecer um vetor, né? Então, ó, dados dois pontos distintos A e B, a reunião, ou a união, né, do segmento de reta AB com o conjunto dos pontos X, tais que B está entre A e X, é a semirreta AB. Ou seja, a semirreta começa aqui no A, ou seja, é o segmento AB, né, e todos os pontos X que estão onde B está entre A e X. Todos os pontos X onde o B está entre A e X, mais o segmento AB. A gente vai usar essa notação aqui. E aqui também fala das semirretas. Aqui, ó. A semirreta AB e AC são ditas semirretas opostas. Tá aqui, ó. Semirreta oposta a gente vai ver muito. Vai ver muito não, vai ver em ângulo. Presta atenção aqui, ó. AC é uma semirreta, AB é uma outra semirreta, eles são opostas. Elas estão na mesma reta, tá vendo? Aqui, elas formam a mesma reta, né? Isso aqui a gente vai ver em ângulo. Resumir. Vamos ver agora um resumo de tudo aqui, ó. A reta B. Acho que não precisa botar essas setinhas não, mas se o livro colocou, a gente vai adotar essas setinhas. O segmento AB, a semirreta B. A semirreta A, duas linhas, a semirreta B,
BA ou BA duas linhas, a semirreta oposta BA, aqui não tem A, né? Tá faltando o A aqui no desenho, ou seja, a semirreta BA', né? Aqui tá faltando um A aqui, que ela escreveu BA, mas não existe BA aqui. BA é só aqui, ó. Aqui é BA', tá errado aqui essa parte. Então fica só aqui, ó, semirreta BA'. Tenham paciência nessa aula pelo excesso de definições, mas as definições, algumas não são muito importantes, mas outras são importantes. Então, a gente vai ver aqui o que é segmento consecutivo. Segmento consecutivo é quando a extremidade de um coincide com a extremidade do outro. Então, por exemplo, ó, AB e BC, como o B aqui é comum, né? Eles são consecutivos, tá vendo? Não precisa estar na mesma reta, não, os segmentos não. Ó. MN e NP também são consecutivos. E RS e ST também são consecutivos, tá vendo? Ó? RS e ST, tá vendo? Eles são consecutivos. Por quê? Porque a extremidade de RS é também a extremidade de ST, que é o S. Tá? Segmentos colineares, olha o co de novo aqui, ó. Esse co aqui é de união, né? Está junto, né? Então, são segmentos de retas que estão numa mesma reta. Então, como A, B e CD estão numa mesma reta, eles são colineares. Mas por que não são consecutivos? Porque a extremidade de um não é a extremidade do outro, tá vendo ali, ó? Como está escrito aqui, ó, uma extremidade de um é também a extremidade do outro. Agora, o MN e NP, além de serem segmentos colineares porque estão na mesma reta, também são segmentos consecutivos, porque o N é comum, é a extremidade comum desse comum a esse. RS, ó, o S vai até aqui, e ST também são colineares porque são segmentos que estão na mesma reta e que são consecutivos porque o S é comum. A extremidade S é comum. Já o segmento adjacente, ele tem que ser consecutivo, colinear, mas não pode ter ponto interno comum, na verdade, né? Não pode ter o ponto, não só a extremidade, e não pode ter interno comum. Então, por exemplo, ó, MN e NP, eles são adjacentes porque ó, são colineares e são consecutivos, só que eles são consecutivos e colineares e não tem ponto em comum. Já o RS e ST, eles são colineares porque estão na mesma reta, consecutivos porque o S é comum aos dois, mas não são adjacentes. Por quê? Porque esse pedacinho ST ele está interno a RS. Ó. Ele não pode ter ponto interno comum. Então eles são, esse aqui ó, é consecutivo, colinear e adjacente. Esse aqui é consecutivo, colinear, mas não é adjacente. Aqui agora para definição, o que é um segmento, a congruência de segmentos, a gente vai usar uma coisa que a gente usa sempre na matemática, né? Que é o que é reflexivo, simétrico e transitivo. Ou seja, primeiro que esse símbolo de 3 traços aqui eu não vou usar só o que está no livro. Se eu tivesse que escrever no quadro aqui online, eu não vou usar isso mais, porque isso aí é só quando dá dúvida que a gente escreve essa congruência, certo? A congruência de segmento, ela satisfaz os seguintes postulados, que dá o reflexivo, simétrico e transitivo. O que é o reflexivo? Que todo segmento é congruente a si mesmo. Ó. AB é congruente a AB. Simétrico. Se AB é congruente a CD, então CD é congruente a AB. E transitivo é quando tem 3 segmentos. Se AB é congruente a CD e CD é congruente a F, então AB é congruente a F. Lembrando que os segmentos são
tem o tamanho dele, né? Então dá para ver pelo tamanho dele ali, né? Essa parte de... Por isso que a gente bota igual. Na verdade, medida e coisa, a gente vai acabar, não vai se confundir com isso. Essa parte de postulado do transporte de segmento é a parte principal da nossa aula de hoje. Por quê? Porque muitas das nossas demonstrações eu vou usar que a gente consegue transportar um segmento. E também transportar um ângulo. Na próxima aula a gente vai aprender a transportar um ângulo. Então, eu vou fazer aqui. Como é que a gente transporta um segmento? A gente abre aqui o compasso AB e coloca aqui no ponto A', e o ponto final aqui vai ser o ponto B'. Então, a AB é congruente a AB'. Vamos dar uma pausa aqui agora, que eu vou mostrar a vocês como eu faço isso no GeoGebra. Prestem bastante atenção, porque eu vou pedir no final desses slides aqui, eu vou pedir que vocês façam em casa, separado do vídeo, um exercício onde você mesmo vai construir e vai fazer o transporte do segmento. Tá? Então preste bastante atenção aqui na parte do GeoGebra, porque o GeoGebra que vai fazer a função do compasso. Tá? Então olha só, abri aqui o GeoGebra, fiz aqui um segmento AB e aqui uma reta, certo? Então a gente vai transportar esse segmento para um ponto aqui da reta. Então vou pegar um ponto qualquer aqui e vou colocar aqui, ó, esse ponto E. Eu vou transportar o segmento AB para o ponto E. O que eu faço? Eu venho aqui na função compasso, abro o compasso, tá vendo? E venho aqui e coloco aqui no E, ó. Abri o compasso, coloquei no E. Pode fazer o segmento daqui para cá ou daqui para cá, tanto faz. Aí venho aqui no interseção de dois objetos para marcar esse ponto. E o segmento EG, que eu vou pintar ele aqui, o EG. Pintei na cor vermelha. Ele é o transporte do segmento AB até nessa reta onde está o ponto E, né? Poderia ser um monte de lugares, mas eu transportei o segmento AD. Se você não entendeu, volta o vídeo e vê como é que faz. Pega o compasso, abre, coloca, marca. Esse segmento F é de mesmo tamanho do segmento H. É assim, bem simples assim. E isso vai ser muito importante na nossa aula, porque várias vezes, para demonstrar outras coisas, eu vou precisar transportar um segmento, e mais tarde, na próxima aula, você vai aprender também a transportar um ângulo. Então, transportar um segmento e transportar um ângulo vai nos ajudar a demonstrar várias coisas na nossa aula. Agora a gente vai fazer aqui uma comparação de segmentos. É claro que tudo aqui é óbvio, tá, gente? Mas é porque é assim que funciona. Então aqui, eu vou dar dois segmentos, AB e CD. E pelo postulado do transporte, podemos obter na semirreta B um ponto P, tal que AP é igual a CD. E temos três hipóteses a considerar. O que nós vamos fazer é construir o segmento CD, que a gente vai chamar de AP, pelo ponto A. Entendeu, né? Eu tenho o segmento AB, tenho o segmento CD, vou transportar o segmento CD chamando ele de AP. E vamos ver o que pode acontecer. Ora, quando eu transformei aqui o AP aqui, ó, o que pode acontecer? Ó? Que o AB é maior que CD. Pode ser que AB seja coincidente com CD, ou AP, né? E o AP pode ser maior que CD. Aí você fala assim, mas é uma coisa óbvia, mas resolve muitos problemas. Porque se a gente só tem essas três possibilidades, ou seja, o segmento pode ser menor, igual ou maior. E isso ajuda
embora seja muito simples, ajuda a resolver um monte de demonstrações, tá? Não é tão bobo assim como a gente pensa que é. Agora vamos ver o que é a adição de segmentos, e eu vou querer que você faça um exercício no GeoGebra exatamente como é esse slide aqui, ó. Se eu quero adicionar o segmento AB com o segmento CD, o que eu faço? Pego uma semi-reta ou uma reta qualquer, tá? Boto um ponto R e transporto AB até o RP e CD começando aqui no P, ó, vai ficar PT, vai ficar igual a CD, tá vendo aqui, ó? RP vai ficar igual a AB, tá vendo aqui? E o PT vai ficar igual ao CD. Então, o segmento RT, que vai estar desenhado aqui, ele vai ser o segmento AB mais o segmento CD. Certo? Isso me lembra, uma vez, eu vou falar de mim, mas é meio chato falar de mim, mas eu já conversei com vocês isso, né? Em 1998 ou 99, eu tive aula num curso que era de Cabri Geometry. É um GeoGebra de antigamente. E os professores lá não conseguiam fazer um relógio funcionar com os ponteiros dos segundos, minutos e horas. Eles disseram que nunca tinham conseguido. Aí eu fui para casa sabendo essas coisas de somar, multiplicar e tal. E eu construí todo o relógio. O relógio tinha os ponteiros, né, que fazia exatamente com o conhecimento geométrico de transportar segmentos, podendo somar ou multiplicar, né? Se eu fosse multiplicar 5 ABs, o que eu ia fazer? Ia botar um AB aqui, 2, 3, 4, 5, certo? É isso que eu ia fazer. Eu tenho até outro modo mais fácil de fazer, se eu botasse uma reta aqui usando triângulo, semelhança de triângulo. Mas vamos supor que fosse só isso aqui. E eu fiz todo o relógio que eles não tinham conseguido fazer, exatamente fazendo essas somas aqui. Então, para casa, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça exatamente isso. Faz um segmento AB, lá no GeoGebra, um segmento CD qualquer, bota uma reta ou semi-reta, tanto faz, e transporta esses segmentos dessa maneira e me mostra depois na aula de online que a gente vai ter, tá? Então eu vou criar esse aqui, vai ser para casa fazer esse exercício no GeoGebra. Vocês vão ficar bravos comigo hoje, porque eu vou passar mais um exercício para vocês aqui de novo. Olha só, primeiro vamos ver o que é um ponto médio. O ponto M é médio de AB se e somente se M estiver entre A e B e a distância de AM for igual a MB, certo? Ou seja, o segmento MA vai ser igual ao segmento MB. O que eu quero de vocês é que vocês leiam e estudem sozinho. Tá tudo escrito aqui, tá? Tá aqui nessas duas páginas, 33 e 34. Quero que vocês leiam a unicidade do ponto médio e compreendam o que está escrito aqui, certo? Eu quero que você leia e você entenda. Ou seja, se eu não existisse, né, nessa aula, você que teria que ler o livro sozinho. Mais ou menos assim, tá? Eu quero que você compreenda isso aqui, porque é bem complicado, tá? E a existência é só no item 56, fica para uma outra época. Eu só quero que vocês entendam essa parte aqui da unicidade do ponto médio, tá? Ao invés de eu explicar, e mais tarde eu vou pedir outra parecida com essa aí também, tá? Para que vocês leiam sozinho e tentem entender. A medida do segmento é o número que está associado a essa medida, certo? Então, quando a gente escreve que AB é congruente a CD, é o mesmo que dizer que a medida de AB é igual à medida de CD. Se AB for maior que CD, é porque a medida de AB é maior que a medida de CD, e por sua vez, a soma de dois segmentos é a mesma que a soma das suas medidas. Simples assim, tá? Isso, na verdade, é o que é uma medida. Medida é um número que está associado
a esse segmento. No caso é assim, você definida uma unidade, quantas unidades tem o seu segmento. Quando a gente fala a distância entre dois pontos, existe a distância geométrica e a distância métrica. A distância geométrica entre dois pontos é simplesmente o segmento desses dois pontos. Ou seja, a distância entre A e B é o segmento AB. Essa é a distância geométrica. E a distância métrica, ela é a medida do segmento em números, né? Ela tem tantos números. Tá? Essa parte aqui de unidade não foi vista aqui nessa matemática, né? Mas definida uma unidade é ver quantas unidades cabe esse segmento. Agora tem os exercícios. Vou passar também devagar. Não esquece. Tem uns 10 slides de exercício aqui. 10 não, 11 na verdade. Vou passar um de cada vez. E vocês dão um stop quando necessário. Façam alguns. Certo? Depois eu vou determinar quais são os mais importantes. Mas por enquanto, para não ficar muito tumulto, deixa só, vocês vão olhando, vão ver se sabem fazer. Pode olhar lá na... Pode olhar não, devem olhar lá naquele site, né? Reforçando a matemática, como eu já escrevi, certo? De alguns exercícios. Vê se vocês fazem de novo aqueles que eu marquei. Se vocês tiverem o caderno. Eu tenho o caderno, mas eu não sei... Está aqui do meu lado, mas vai dar muitos minutos isso. Vê se vocês fazem aqueles que eu já fiz em sala, certo? Ou pelo menos refaçam aqueles que eu fiz em sala, que vão ser aqueles que eu vou fazer de novo, tá? E qualquer dúvida, olhe naquele reforçando a matemática e a gente conversa sobre esse assunto nas aulas online. Ok, pessoal? Tenha paciência que vai dar tudo certo.